Agora o assunto é saúde, gente, e o assunto é sério. O caso do médico que se intitulava como Dr. Bumbum, Denis César Barros Furtado, que foi indiciado no Rio de Janeiro por realizar operações cirúrgicas na própria casa, em um apartamento no Rio de Janeiro, sem nenhuma estrutura clínica, chamou a atenção de muita gente. O médico se intitulava como Dr. Bumbum e, ao vivo, para trazer um alerta para as pessoas, recebemos no estúdio do Sergipe no Ar a médica cirurgiã plástica, doutora Aline Fioravante. Lembrando que o WhatsApp na tela para vocês interagirem, enviarem perguntas e comentários, pois foi um assunto que realmente chocou o país. Esses procedimentos que eram realizados na casa do médico levou à morte de uma bancária. E isso é muito sério, porque as pessoas que não têm o real conhecimento do que é preciso para fazer um procedimento cirúrgico estético. É preciso, primeiramente, doutora Aline, bom dia. Obrigada por sua presença aqui no Sergipe no Ar para trazer esse alerta para todo mundo. O que é preciso para realizar um procedimento cirúrgico, que é básico, que as pessoas devem checar mesmo? Bom dia, Bom Tamires. Bom dia a todos os telespectadores da TV Atalaia. Agradeço a oportunidade de estar aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre segurança em procedimentos estéticos. A primeira coisa que o paciente deve procurar quando tem uma ideia de melhorar alguma coisa no corpo, no rosto, é o histórico do cirurgião ou do médico que vai realizar o seu procedimento. Então, assim, eu sempre esclareço, quem deve fazer esse procedimento? Todo procedimento, cirúrgico ou não cirúrgico, ele envolve riscos, naturalmente envolve riscos. Então, assim, você sempre deve procurar algum profissional que estará apto a resolver as possíveis complicações que possam acontecer nisso, né? E depois, em segundo lugar, ver as especializações que esse médico tem. Se os procedimentos que ele faz são aprovados ou não pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, pelas sociedades brasileiras médicas, das entidades médicas. O detalhe aí é que ele era apenas médico, ele não tinha a especialidade como cirurgião plástico. Ou seja, por aí a paciente já poderia ter descartado a possibilidade de fazer qualquer procedimento com ele. Sim, isso. E essa informação que está disponível a todos na internet, né? Você vai no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no link Encontre um Cirurgião, colocaria o nome dele e via que ele não é especialista nessa área. Então, já por aí, ela poderia já procurar outro responsável para fazer esses procedimentos, né? Ele tinha o diploma, mas assim, ele estava amplamente sem resguardo nenhum, porque ele estava realizando um procedimento no Rio de Janeiro, que era um estado que ele não tinha o CRM cadastrado. O CRM era de Goiânia, né? De Goiânia, e na casa dele, né? Não é num ambiente, numa clínica ou num hospital. Inclusive, a mídia nacional divulgou o ambiente onde ele realizava esses procedimentos, qual o risco de fazer um procedimento, quais os riscos, né? Porque devem ser vários, de realizar um procedimento cirúrgico dentro de um apartamento, sem nenhuma estrutura clínica. Para quem acompanhou o assunto, a paciente passou mal, foi levada às pressas para ser atendida, acompanhada do médico, acompanhada da mãe do médico, que também participava, né, de todo o procedimento, e também a namorada do médico, que era uma espécie de secretária para realizar esses procedimentos. Qual é o risco dessa estrutura improvisada? Em primeiro lugar, a primeira coisa a se falar é o produto que ele utilizava. O produto que ele utilizava era o PMMA, o polimetilmetacrilato, que é um produto que é liberado pela Anvisa para ser colocado somente em pequenas quantidades no rosto. Então, ele usava em grandes quantidades no glúteo, na perna. Isso é uma prática bastante perigosa, porque nessas regiões existem vasos sanguíneos calibrosos, grandes, que podem gerar embolia pulmonar, isso, assim, é um risco de vida. Então, assim, ele usava o produto que não estava liberado para esse fim, né? E num ambiente que não era estéril, um ambiente que não tinha também condições de atender a paciente caso ela precisasse, passasse mal, como no caso aconteceu. Isso vai um alerta, por exemplo, para todo mundo que busca a estética, a beleza. Cuidado com o risco que se corre ao procurar um profissional. Busque realmente ver se ele é cirurgião plástico, se ele tem especialidade, porque nesse caso aí, doutora Aline, então ele pecou, digamos assim, um dos erros que ele cometeu foi na quantidade do produto. O ideal para o que a paciente queria, que era aumentar um pouquinho o volume do bumbum, seria o quê, então, para um cirurgião plástico realmente capacitado realizar? Para o aumento do volume do glúteo, o que somente está permitido, o que é seguro fazer é colocar um implante glúteo, né, que a gente coloca ele no meio do músculo, é como se tivesse a impressão da paciente tivesse malhado o glúteo, né?
e não é antigamente que se colocava de forma subcutânea, ficava visível, mas não, hoje em dia existe uma técnica que se coloca no meio do glúteo, que fica bastante natural. E também o enxerto de gordura, retirar a gordura de alguma região do corpo, do abdômen, da coxa e colocar no glúteo. Esses são 2 procedimentos seguros, mas mesmo esses procedimentos, eles exigem uma técnica bastante refinada, exige conhecimento bastante aguçado da anatomia da região para se colocar. Até o ato da retirada da gordura, que exige uma lipoaspiração, depois a colocada dessa gordura exige uma técnica específica para essa gordura ir para o local certo e para não ser absorvido. Então, existe bastante conhecimento anatômico e de possíveis complicações, né? Uhum. Houve outro caso que a gente precisa citar aqui justamente para trazer esse alerta, foi de uma jornalista, salvo engano, em Recife, que também teve um nariz comprometido por causa de um procedimento. Qual procedimento foi esse, doutora Aline? Então, esse procedimento foi a rinomodelação. Então, assim, o que a mídia diz é que foi realizado com ácido hialurônico. Esse é um produto realmente aprovado para fazer e a rinomodelação é um procedimento factível realmente, só que para ser realizado, precisa ser realizado por um profissional que saiba bastante a anatomia da região e com os instrumentos adequados. Precisa ser feito com uma microcânula, que não é uma agulha, é uma cânula que ela tem uma pontinha romba, ela dificilmente atinge um vaso sanguíneo. Num plano anatômico correto, não pode ser muito superficial, nem muito profundo, enfim. Tem que ter um conhecimento anatômico da região. Uhum. Então, foi feito com o produto certo, mas não foi feita a técnica correta. Uhum. Certo? Mas, assim, mesmo assim, a técnica correta pode acontecer. Então, assim, tem que ser realizado por um profissional que saiba tratar essa complicação. No caso, aconteceu a perda do tecido do nariz, uhum, que é uma coisa, assim, um acontecimento bastante grave, que vai exigir alguns procedimentos cirúrgicos para poder reparar. Uhum. E por isso que é orientado fazer com cirurgião plástico, porque em caso de alguma complicação, o próprio cirurgião se responsabiliza por essa complicação e realiza a cirurgia para corrigir o problema. Necrose, minha gente, o nariz realmente cria-se um buraco, digamos assim, mais popularmente falando, e é bem difícil, é um procedimento bem complicado. Então, por isso que esse tipo de procedimento estético no nariz, utilizando o ácido hialurônico, tem que ser feito com um cirurgião plástico, tem que ser feito com uma cirurgiã plástica que você conheça, da sua confiança, porque a gente tem vários vasinhos aqui e pode ocasionar vários problemas, né? Veias, artérias. Vasos, nervos, artérias. E assim, pelo STF está liberada a realização por cirurgiões plásticos e dermatologistas, né? Existe uma disputa de outras áreas querendo realizar, às vezes tem uma liminar que libera, aí o STF vai e barra. Só que o que eu gostaria de deixar claro assim para os pacientes é que eles procurem alguém que saiba tratar. Quem você procuraria caso acontecesse algum problema? Então, assim, isso tem que estar em mente. As pessoas têm que, não é procurar o que está na rede social, o Dr. Bumbum que está famoso por fazer isso, tal perfil do Instagram, está não sei quantos, vários seguidores realizando tais procedimentos. Uhum. Não, procure alguém que você procuraria caso acontecesse algum problema. Inclusive, o Dr. Bumbum era famoso, tinha mais de 600 mil seguidores no Instagram, inclusive o perfil dele já foi deletado, a mídia nacional já divulgou isso, que foi deletado, e olha aí, levou à morte de uma pessoa, então por isso que é muito importante esse alerta. Estamos aqui falando de coisa séria, falando de vida, falando de saúde. Então, tem dúvida em relação a algum profissional da saúde? Tem dúvida se eu posso ou não posso realizar esse procedimento, o risco? Vai no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para checar tudo, porque lá no site tem todas as orientações, né? Isso, é muito comum hoje em dia essa fama instantânea de alguns profissionais, né, que colocam seus perfis no Instagram, eles contratam secretários, contratam pessoas com perfis falsos, que enchem o número de seguidores e começam a elogiá-lo, né? Ah, tal doutor é maravilhoso, ele faz isso, faz aquilo, só que não corresponde à realidade, isso é uma ilusão. Então, a pessoa tem que procurar um site credenciado, que é como da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutora Aline Fioravante, ao vivo no Sergipe no Ar, trazendo esse alerta de saúde, de cautela para quem busca procedimentos estéticos. A doutora Aline, inclusive, tem várias especializações em São Paulo, é sergipana, mas estudou em São Paulo, trouxe várias tecnologias, vários procedimentos com segurança aqui para Sergipe. A gente agradece muito a sua presença aqui, todas as suas orientações. Muito obrigada. Bom dia a todos.